E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas? Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, 25 a 34. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo e, se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse, em outras vezes, e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Estas palavras devem ser entendidas apenas como alegoria poética da providência que jamais abandona os que nela depositam sua confiança, mas que, por seu lado, trabalham. Se nem sempre vem em ajuda com socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontram os meios de se livrar das dificuldades por si mesmos. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinho, ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seu celeiro, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais e nem lhes deis mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nenhum saco para caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo, que a paz esteja nesta casa.
Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Estas palavras, que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, nada tinham de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros entre os povos modernos. O crescimento das viagens criou novos costumes. Encontram-se viajores dos tempos antigos apenas em regiões afastadas, onde o grande tráfego ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, não diria mais a seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Além do seu sentido próprio, estas palavras têm conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava a seus discípulos a confiar na providência. Além disso, eles, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas, e é por isso que lhes diz: informai-vos quem é digno de vos hospedar. Isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar. É digno de ouvir vossas palavras, e é pela caridade que os reconhecereis. Quanto àqueles que não os quisessem receber e escutar, acaso recomendou que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de força para os converter? Não. Simplesmente recomendou irem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje é pela brandura. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar. Preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos. Por este ensinamento recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto, o que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, e nem um meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser sautados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. Mateus, capítulo 23, versículo 14. Jesus ensinou também: não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração.
Exigir pagamento por orar a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, desse modo, seria uma fórmula cuja duração seria proporcional à soma que se pagou. Portanto, de duas uma. Ou Deus mede ou não mede as suas graças pela quantidade de palavras. Se é preciso muitas, por que dizer poucas ou quase nenhuma? Por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, as demais são inúteis. Por que, então, cobrá-las? É falta de caridade, é prevaricação. Como sabemos, Deus não cobra pelos benefícios que concede, como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, pretender cobrar por um pedido que talvez nenhum resultado produza? Deus não condicionaria um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia, em troca de dinheiro. Por outro lado, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, resultaria que a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica nos dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, encarregue criaturas imperfeitas de colocar preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, se distribui para todos, tanto para pobres quanto para ricos, se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano da terra, quanto mais não será fazer o mesmo com os soberanos do universo? As preces pagas têm ainda um outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar, pois considera-se quite desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro para orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, esse a um outro, e assim por diante? Isso não é reduzir a eficiência da prece ao valor de uma moeda corrente? Mercadores expulsos do templo. Vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E, entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou os mercadores do templo. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Mediunidade gratuita. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhe pertencem, visto que não são o produto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro, que os chamasse, recompensando-os tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento. Não seria também uma profanação evocar em troca de dinheiro os seres que respeitamos ou que não são queridos? Sem dúvida, agindo assim, podem-se ter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas?
Espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, correm sempre a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhe é perguntado, sem se preocupar com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, em primeiro lugar, procurá-las seriamente, depois de certificar-se sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Portanto, a primeira condição para se alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração real e positiva, não menos importante, que se liga à própria natureza da mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo se assemelharia aos que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. É que a mediunidade é um dom essencialmente móvel, fugídio, variável e inconstante. Ela seria, pois, para o explorador, um recurso completamente incerto que poderia lhe faltar no momento mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por essa razão, equivale a uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar proveito. A mediunidade não é nem uma arte e nem um talento. É por isso que ela não pode tornar-se uma profissão, ela apenas existe com a participação dos espíritos. Sem eles, não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício é falso, é nulo. Não há um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita em um determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de algo que não se possui. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Ainda mais, não é de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos, das almas dos mortos cuja cooperação se colocou à venda. Esta ideia causa repugnância. Foi esse tráfico comprovado pelo abuso, explorado pelos impostores, pela ignorância, pela crendice e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo a seriedade da questão, lançou sobre esses exploradores o descrédito, elevando a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Assim é que o médico oferece o fruto de seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes árduos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo sua saúde. Portanto, ambos podem colocar preço nisso. O médium curador, por sua vez, transmite o fluidor salutar dos bons espíritos, e isso ele não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada recebiam pelas curas que faziam. Aquele, pois, que não tem do que viver, que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela, se for o caso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifícios, enquanto se afastaram daqueles que esperam fazer da mediunidade um modo de subir na vida. Capítulo 27. Pede e obtereis. Qualidade da prece. Eficiência da prece. Ação da prece. Transmissão do pensamento. Preces que se entendam, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Instruções dos espíritos. Maneira de orar, a felicidade que a prece oferece. Qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos.
Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a ele. Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele também disse esta parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento, contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelamos. Acrescentam ainda que, como tudo se encandeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade. Há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, e neste caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas, deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam, obrigatoriamente, escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Assim procede um pai sábio, que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente, o homem vê apenas o presente.
Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara os que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos, e o céu vos ajudará. Mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer. Cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive, que sorte de tomar o atalho da direita e não da esquerda. Algumas vezes, a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas, se dirá, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este atalho e encontrará o que necessita? Por que não se mostrou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo teria convencido da intervenção da providência. Foi, antes de mais nada, para lhe ensinar o que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer o uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e na nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação da criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem de pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige, pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até